Bom, queridos e queridas, vamos começar mais uma aula, a qual tem eu, só eu e mais eu. Então vamos lá. O que a gente viu na última aula? Nós começamos a ver o conteúdo de ótica, ou seja, começamos a ver o que é a ótica, vimos o que é uma fonte de luz, no caso vai ser gerado ali pelo Sol e tudo mais, né? Corpo sem luz, vimos o comportamento da luz, vimos como que a luz interage nos objetos. Boa noite, Annalise. Então, vimos, relembrando apenas o que a gente viu na última aula, vimos o início de luz, como que ela interage, né? Vimos o efeito de reflexão, de refração, de difração e vimos os tipos de materiais, que eram materiais transparentes, translúcidos, opacos. Vimos o conceito de reflexão, em que o ângulo que incide é o ângulo que reflete, e começamos a ver o conceito de imagem, onde vimos ali um objeto que é direito invertido, maior, menor ou igual, ou um objeto real ou virtual. E a ideia é que a gente continue exatamente com essa ideia com espelhos. Então vamos começar com o espelho plano. Então qual a ideia que a gente tem sobre espelho plano? Espelho plano é qualquer superfície que ela seja reta, né? Ou seja, que a face dela seja reta. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma imagem, essa imagem ela vai acabar sendo gerada com a mesma distância. Ou seja, eu não vou ter nenhum problema contra ele. Então deixa eu pegar aqui. Então, olhando aqui a minha figura, eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Então, no espelho plano, nós temos que o tamanho da imagem, que é o que a gente vai chamar de I, ele é igual ao tamanho do objeto, ou seja, a gente vai chamar de O. E temos também que a distância entre o objeto e o vértice, ou seja, o que é o vértice? O vértice é o nosso espelho. A gente tem que esse cara vai ser igual à distância da imagem até o espelho. Então, a distância do objeto até ao espelho é esse P aqui, ó, que a gente chama. E isso é igual à distância entre a imagem e o vértice também. E esse cara a gente vai chamar ele de P'. Então, o interessante que a gente tem sobre espelhos é que essas distâncias são iguais. Com isso, o que eu posso dizer sobre minha imagem? Então, a imagem eu posso dizer que ela vai ser igual, ou seja, porque ela tem o mesmo tamanho. Ela vai ser direita. Por que direita? Porque ela está em pé. E ela vai ser virtual. Por que ela vai ser virtual? Porque ela aparece para dentro do espelho. Quando eu tenho uma imagem real, né, o que a gente viu na última aula, quando eu tenho uma imagem real, eu tenho que essa imagem ela aparece no mesmo lado do espelho. Quando ela é invertida, ou melhor, quando ela é virtual, ela vai aparecer do outro lado do espelho.
Então, com isso, a gente consegue fazer várias análises, né? Exercícios e tudo mais, que é o objetivo que a gente vai ver agora. A ideia é bem simples, a distância ela é a mesma, então com isso a gente consegue ter várias análises. E aí o interessante também do espelho é que a gente vai ter exatamente esses efeitos aqui, ó, que tudo que a gente colocar perto de um objeto, ele vai aparecer o contrário. Por exemplo, quando eu coloco esse espelho aqui, ó, um do lado do outro, ele aparece ao contrário. Né? A gente tem aqui a mesma imagem, paperlinho. Vou até jogar aqui no outro que está com um espaço um pouco maior. E o interessante é o que? A perna do R, ele aparece muito mais, ele está muito mais perto do espelho. Então ele vai ser o outro lado que vai estar muito mais perto a ser refletido. Então, quando a gente fala que a distância é igual, a gente tem que pensar nesse efeito. Ó. A perninha do R ela está mais próxima do espelho, como a distância da imagem do objeto são iguais. A letra R que eu vou ver no espelho, ela vai ser o que? Ela vai ser exatamente o reflexo, ou seja, a perninha da minha imagem também vai ser a mais próxima do espelho. E aí, vamos fazer alguns exercícios. Para a gente dar continuidade. Vamos pegar alguns simples. Começar com essa questão número 1 aqui, que eu vou jogar. Deixa eu ver se eu boto mais 3 questões, que aí já me economiza tempo. Tá. Essa parte aqui a gente vai ver hoje também. E essa aqui a gente vai se mover também. Beleza. Eu acho que esses exercícios aqui já dão um bom aperitivo para a nossa aula hoje. Então vamos lá. Esse cara aqui a gente vai ver depois. Então vamos começar com a primeira questão. A primeira questão ele fala o seguinte: com relação às características da imagem formada pela reflexão regular da luz em espelho planos, assinale a alternativa correta. Imagens formadas por espelhos planos podem ser projetadas. O que é projetado? Significa que eu posso jogar ele, por exemplo, na parede. Posso fazer tipo um projetor. E isso não é verdade, né? Eu preciso de uma fonte de luz para isso ocorrer. Imagens são reais, invertidas na direção horizontal e produzidas pelo cruzamento de raios de luzes. Isso aqui não é verdade, porque a gente viu que a imagem ela é igual, direita e virtual, ou seja, ela vai aparecer do outro lado do espelho. Então, eu vou ter que estar errado. Trata-se de uma imagem virtual, formada através do espelho e invertida horizontalmente. Nesse caso, ele não é invertido, ele é direito. São imagens virtuais e enantiomorfos, ou seja, são invertidas na direção vertical. Também não. São imagens reais, entretanto não podem ser projetadas. Também não. Invertidas horizontalmente.
Nesse caso, acho que nenhuma. Estranho. Vamos ver o que ele fala. Fala que é letra C. Invertidas horizontalmente, mas ele não é invertida. Ó, resposta diz: as imagens formadas no espelho plano são imagens virtuais, uma vez que se formam atrás do espelho pelo cruzamento de dois ou mais projetos de luz. Tá. Uma vez que são produzidas por prolongamento de raio de luz, elas não podem ser projetadas, tá? Pois são virtuais. Além disso, são invertidas na horizontal. Ah, tá. Graças a uma propriedade conhecida por... tá. Nesse caso, quando ele fala que é invertido, ele está dizendo que ele vai ser invertido, né, horizontal, ou seja, significa que ele vai ser invertido desse jeito aqui, ó. Vai aparecer do outro lado, não de cabeça para baixo. Né? Eu imaginei que fosse invertido na vertical, mas na verdade na horizontal. Tá. Então faz sentido. Nossa resposta é a letra C. Consegue acompanhar, Annalise? Conseguiu entender mais ou menos por que é essa letra? Entendeu o que eu questionei? Eu achava que ele tinha ficado de cabeça para baixo, não virado, como se fosse mão direita e mão esquerda, né? O inverso. Então vamos para o próximo. O objeto de 20 cm de altura é colocado a 30 cm à frente da superfície de um objeto plano. Assim, a alternativa correta, que representa a altura da imagem refletida do espelho, e a distância entre o objeto e essa imagem é. Então, repara que aqui ele quer o quê? Ele quer a distância, a altura do objeto, da imagem, e a distância do objeto até a imagem. Então, o que acontece? Vamos notar ali os nossos dados. Ó. O objeto tem uma altura de 20 centímetros, então o O representa 20 centímetros, ou seja, quem é o O? É o tamanho do meu objeto, colocado a 30 centímetros à frente da superfície do espelho, ou seja, a distância entre o objeto ao espelho é 30 centímetros. Esse é o nosso P. Aqui, ó. P é a distância entre o objeto e o vértice, ou entre o espelho. Né? E P' é a distância entre a imagem e o vértice. Nesse caso, os dois são iguais. Ó. Então, eu posso dizer o quê? Pela questão, que meu O é igual a meu I e meu P é igual ao meu P'. Então, deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Então, o que ele quer? Ele quer a altura da imagem, então I igual a 20. E ele quer quem? A distância a distância entre o objeto e a imagem. A distância entre o objeto e a imagem, ó, é o P mais o P'. Então, a distância entre esses dois nada mais é do que a soma das duas distâncias. Ou seja, P mais P', esse cara vai dar quanto? Vai dar 60. Né? 30 de cada um, 60. Então a resposta ela é 20 e 60. 20 e 60, letra D. Dúvidas? Dúvidas, Ana? Então, qual é a grande sacada que a gente tem aqui nesse exercício? Sempre quando ele falar da distância entre um objeto e a imagem, essa distância sempre será o dobro da distância entre o objeto e o espelho. Ou seja, por quê? Porque a imagem vai andar sempre o dobro do espaço. E aí, com isso, a gente chega nessa questão aqui, ó. O objeto se aproxima, o homem se aproxima de um espelho plano a velocidade de 2 metros por segundo. Analise a alternativa que apresenta corretamente a velocidade relativa entre o homem e a sua imagem. Então, o que isso significa? Vamos fazer a análise aqui, para a gente poder entender. Em 1 segundo, o que é 2 metros por segundo? Significa que em 1 segundo ele anda 2 metros. Assim, eu tenho o quê?
Imagina que eu tenho uma distância, um P, igual a 2 metros. Eu sei o que? Eu sei que o meu P', que é a distância da minha imagem, vai ser 2 metros. Então, a distância entre o homem e a sua imagem vai ser igual a quanto? 2 mais 2, 4. Então, o que isso está me dizendo? Que a imagem ela anda 4 metros, enquanto o meu homem, né, ele está andando 1 metro. Então, qual é a velocidade da imagem? A velocidade da imagem vai ser exatamente o quê? A distância entre o homem e a imagem dividida pelo tempo. Só que aí o que acontece? Como o homem, ele anda 2 e a distância entre a imagem é o dobro, então eu posso dizer que a velocidade ela vai ser o quê? O dobro desse cara, né? Porque ele vai fazer o mesmo percurso, só que 2 vezes mais rápido. Então, 4 metros por segundo. Então, sempre quando a gente falar de velocidade da imagem, né, quando alguém está correndo para o espelho ou se afastando do espelho, a imagem ela sempre vai correr o dobro. Por quê? Porque a distância ela vai sempre se duplicar. É como se eu tivesse 2 pessoas se afastando. Então, nesse caso, eu vou ter que a minha resposta ela é a letra E. Dúvidas? Tudo bem? Essa é uma pequena pegadinha que a gente tem na questão. E aí o que acontece? Quando eu lido com a parte de espelhos planos, eu vou ter esse tipo de análise e eu vou ter quando eu combino vários espelhos. Ou seja, quando eu combino vários espelhos, por exemplo, quando a gente vai no banheiro, né? O que eles costumam fazer? Quando a pessoa vai no banheiro e ela tem vários espelhos, ela começa a se ver em várias vezes, né? Ou seja, você olha para um espelho, você vê uma imagem. Você olha para outro espelho, você vê outra imagem. Só que aí o que acontece? Quando eu tenho vários e vários espelhos, eu vou ter que a imagem de um vai gerar imagem para outro. Ou seja, né, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nessa figura aqui, ó. Eu tenho 2 espelhos e eu estou vendo quantos bonequinhos? Eu estou vendo 1, 2, 3. Ou seja, significa o quê? Esse espelho aqui, ó, ele vai gerar uma imagem, né, vai gerar uma imagem desse boneco, que é esse cara aqui. Só que aí o que eu tenho? Esse espelho aqui, ele vai gerar uma imagem desse mesmo boneco. Só que aí eu tenho o seguinte esquema. Esse cara aqui, ó, ele vai virar uma imagem do outro espelho. Por isso que eu vou ter outra mini ali, né? Então, por isso que eu vou ter outra formação de espelho. Então, para a gente poder entender melhor, eu tenho mais ou menos esse efeito aqui, ó, de o que a gente está visualizando. Então, imagina o seguinte caso. Para a gente poder visualizar, a luz tem que chegar ao nosso olho, certo? Então, vamos entender o que significa essas setinhas aqui. Então, o primeiro passo. Esse objeto aqui, ó, ele vai emitir uma luz que vai bater nesse espelho e vai vir para cá. Ou seja, é como se eu estivesse vendo esse objeto aqui refletido por esse espelho, ele vai estar aqui do outro lado, né? Pensa que ele está dentro do espelho, como se ele estivesse vendo linha reta. Então, esse objeto ele vai gerar uma imagem e 1. Aí, o que acontece? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu vou ver esse objeto, olhando para esse espelho, vai ser como se fosse o meu I2. Só que aí, o que acontece?
eu vou ter o seguinte caso. Esse cara aqui, ó, ele vai gerar uma imagem para esse espelho. Então, tá vendo que a luz ela vai ser refletida aqui, ó, nos dois? Então, eu vou acabar gerando o quê? Uma outra imagem. Então, quando eu combino vários espelhos, estou escrevendo um textinho aqui. Ou seja, o que é minha imagem? Minha imagem é o reflexo do meu objeto, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter um espelho, esse espelho vai gerar uma imagem. Aí, quando tiver outro espelho, ele vai usar essa imagem como se fosse um objeto. Ou seja, ele vai gerar uma imagem da imagem. Então, a combinação de vários espelhos permite que a imagem gerada por espelho se torne um objeto para outro espelho, assim gerando uma imagem da imagem, E aí o que acontece? Dependendo da combinação que eu tiver, dependendo do ângulo que eu tiver entre os espelhos, eu posso ter várias e várias imagens. Ou seja, então, dependendo da quantidade de espelhos que eu tiver, ou melhor, do ângulo entre esses espelhos, eu consigo saber exatamente qual vai ser a quantidade de imagens geradas aqui. E aí, como que eu determino esse cara? Eu determino da seguinte forma. N vai ser igual a 360. Por que 360? Porque um ângulo tem 360 graus, né? Pensa, né? Uma volta completa tem 360 graus. Aqui eles utilizam o alfa, deixa eu ver se eu acho aqui, dividido por alfa menos 1. Ou seja, a quantidade de imagens geradas, ela vai ser dada por essa fórmula aqui. 360 sobre alfa, ou seja, o alfa é o ângulo que eu tenho, n é o número de imagens geradas. Então, é n. É o número de imagens geradas. E eu vou ter... Cadê? Aqui. E meu alfa é o ângulo entre os espelhos. O menos 1 significa que eu estou tirando o meu objeto, por exemplo. Ou seja, vamos fazer a conta aqui para esse caso aqui, para a gente poder entender melhor. O ângulo entre esses espelhos é 90 graus, certo? Então, meu alfa é 90 graus. Então, eu vou ter aqui 360 dividido por 90. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4. 4 menos 1, 3. Ou seja, meus espelhos estão gerando 3 imagens. 4, eu vejo 4 objetos, né? Sendo que 1 é real e 3 são imagens. Tudo bem? Conseguiu entender, Ana? Show! Então, vamos aqui para o exercício. Deixa eu só escrever aqui. Para o nosso exemplo, o ângulo é de 90 graus. Beleza. Esse tipo de efeito ele era muito utilizado antigamente. Não sei se você já ouviu falar, tem um filme famoso chamado As Histórias de Hugo Cabret, alguma coisa assim, que ele fala sobre os filmes de Mendeleev. O que eram os filmes de Mendeleev? Os filmes de Mendeleev eram filmes criados no estilo Charlie Chaplin, né?
em que naquele tempo não se tinha muitos recursos. Então o que eles faziam? Eles utilizavam de efeitos de lentes para poder se utilizar desse projeto. Então, deixa eu ver aqui, ó. Então o que ele fazia? Em vez de, por exemplo, ele ter... Acho que é Mendeley... Não, não é Mendeley. Por exemplo, em vez de ele contratar várias bailarinas para poder dançar num palco, o que ele fazia? Ele colocava vários espelhos e, sabendo o ângulo entre esses espelhos, ele conseguia, por exemplo, em vez de ter uma bailarina, teria, sei lá, 10 bailarinas. Ou seja, ele conseguia multiplicar essas bailarinas. Então ele conseguia criar um efeito visual muito interessante. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar algo interessante. Mas aí eu tinha basicamente esse efeito. Ou seja, através dessa combinação. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu acho. Tem algumas relações interessantes. Bom. Vamos então fazer os dois exercícios. Aí qualquer coisa eu adiciono depois aqui a foto. Show. Então vamos lá. Referente ao que a gente viu, nós temos aqui, ó, dois espelhos planos estão alinhados de modo que a direção perpendicular entre perpendiculares suas imagens refletoras forme um ângulo de 60. O número de imagens conjugadas por esse espelho é igual a... Então vamos lá. Eu sei que a minha fórmula é exatamente essa aqui. Eu sei que o ângulo entre eles é de 60. Então, se eu substituir ali na nossa questão, eu vou ter o seguinte. Opa. Substituindo aqui 60, 360 dividido por 60, posso cortar um zero, 36 dividido por 6 dá 6. Então eu vou ter 6 menos 1, 5. Ou seja, eu vou ter a formação de 5 imagens. Então a minha resposta é a letra C. Dúvidas, Ana? Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui. Ok. Tem uma questão bem interessante que eu estava procurando, que é essa questão aqui, ó. Tá. Para a gente poder fechar. Então, deixa eu ver aqui. É exatamente essa aqui, ó. Então, o que diz essa questão? Ela fala o seguinte: com 3 bailarinas colocadas entre 2 espelhos planos, um diretor do cinema conseguiu uma cena onde são vistas no máximo 24 bailarinas. Então é exatamente aquele efeito que eu havia falado. Então ele não precisa contratar 24, ele contrata 3, e aí com isso o efeito de lentes parece que tem 24. Então o ângulo entre os espelhos vale. Então vamos lá. Eu sei o quê? Que o meu n, minha fórmula é dada por essa, só que n, para a gente ver aqui, ó, é o número de imagens geradas. Então vamos pensar ali comigo. Se eu tenho 24 bailarinas que estão sendo vistas,
onde eu estou utilizando 3 bailarinas, então quantas imagens eu gerei? 24 menos 3, 18. Então, na verdade, eu tenho 18 imagens sendo geradas. Tudo bem? Então, substituindo aqui na minha equação, eu vou ter 18. Não, 24 menos 3 não dá 18 não, dá 21. Eu que estou confundindo. Então, vamos lá. Passo para o outro lado. Passo menos 1 para o outro lado, ele vai somar. Então, eu vou ter aqui 22. Então, meu alfa vai ser 360 dividido por 22. O alfa passa para cá multiplicando. E o 22 passa para cá dividindo. Então, se eu for fazer aqui as contas, 360 dividido por 22 tem algo aproximadamente de 16 graus. Deixa eu ver aqui. Com 3 bailarinas colocadas entre 2 espelhos planos, um diretor de cinema conseguiu uma cena e são vistas no máximo 24. Tá certo. O ângulo entre os espelhos vale... É isso aí, porque eu vou gerar a imagem. Ah, tá. Esse menos 1 aqui, ó, é porque eu estou subtraindo a quantidade de uma bailarina. Por isso que eu estou vendo aqui errado. Ó. Quando a gente fez a conta, eu subtraí 1 porque era um objeto. Tudo bem? Ó, um objeto. Aqui são, no caso, 3 bailarinas. Então, eu posso até colocar o número aqui, ó, que não vai fazer diferença. 24 menos 3. Por que 3? Porque são 3 bailarinas. Certo? Então, quando eu fizer a conta aqui... Opa! Deixa eu deixar aqui quietinho. Deixa eu botar aqui o 3 em vermelho, para a gente poder entender. Então, eu vou ter ali, por isso que eu vou ter 3 em vez de 1. Então, aqui eu vou ter 24, aqui eu vou ter 3, ele vai acabar passando para o outro lado e vai ficar 24 mais 3, show, 27, então aqui é dividido por 27. Então, vamos lá. Ah, 360 vai dar 13 graus, por aí. Está estranho. Ah, tá. Que idiota. N é o nosso número de imagens. Então, como eu tenho 21 imagens, vai acabar dando 24 ali certinho. Por isso que eu estava errando. Ou seja, são 21 imagens para 3 pessoas, ou seja, um total de 24. Né? Então, dividindo esse cara por 24, beleza, agora eu vou ter 15. Então, 15 graus é o ângulo. Conseguiu entender, né? Essa parte? Então, o N é o número de imagens geradas, e esse menos 1 aqui, ele representa a quantidade de objetos. Né? Vou até botar aqui, botar em vermelho, bota aqui para a gente ter uma noção do exercício. Então, como eram 3 objetos, a gente pegou e subtraiu por 3. Ou era só fazer a quantidade ali certinha, tudo direitinho. Alguma dúvida?
Alguma pergunta? Show. Então, para casa fica aí da apostila 440, 444, 460, 464. Questõezinhas aqui bem tranquilinhas, que é exatamente relacionado à aula que a gente teve. Certo? Eu vou comentar em especial esse 444, o porquê desse resultado. Tudo bem? Fora isso, o resto vocês conseguem fazer sem problema. Tudo bem? Dúvidas?